Hoje vamos voltar à resolução da prova do SSA, né? Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco, processo de ingresso 2020, ou seja, a prova foi aplicada em 2019. Segunda fase, prova de Química também. Então, veja, questão 13, vamos resolver. Tem esse texto aqui, né? A gente vai ter que se atentar a alguns detalhes dele, porque vai ser muito importante. Pronto, o conhecimento científico é socialmente construído e a sociedade deve lutar para que sua destinação seja sempre para beneficiar a coletividade. Os cientistas são pessoas como todas as outras e, portanto, carregam consigo as qualidades e os defeitos que um ser humano pode ter. Fritz Haber, renomado químico alemão do começo do século XX, tipicamente, né, um cientista. Ele foi contemplado com o Prêmio Nobel de Química de 1918, por desenvolver a síntese do gás amônia, né? Aí ele dá aqui a fórmula molecular da amônia, NH3, um átomo de nitrogênio para 3 átomos de hidrogênio. A partir dos gases hidrogênios e nitrogênio, NH2. Esse processo é fundamental para a produção de fertilizantes e, portanto, de alimentos. Por outro lado, ele também utilizou seu conhecimento para matar milhares de soldados na Primeira Guerra Mundial. Um ataque na Bélgica em 1915 usando gás cloro. As tropas aliadas também fizeram uso de armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial, matando milhares de soldados adversários. O quadro gassed, né, seria vamos dizer assim, seria um verbo em inglês onde está todo mundo se gasificando, né? Retrata esse triste momento da história. Bem, como é uma questão, viu, gente? Aí ele dá quanto ao processo descrito e as substâncias apresentadas, são feitas algumas afirmações, né? Analise. Ele dá a constante universal dos gases, 0,88 atm por litro mol por Kelvin, tá bem? Veja, você tem que, primeiro, uma coisa que você vai ter que se lembrar aqui, essencialmente, a história aqui fala das consequências, né, se usar gás nas guerras. Mas isso aqui é uma questão de concurso, viu, gente? Na minha visão, ele coloca esse texto mais para atrapalhar do que para ajudar. Você tem que fazer uma leitura dinâmica desse texto, destacar. Como é uma prova de química, né, gente? Vamos destacar as informações acerca de informações químicas, ó. Ele deu as substâncias aqui, né? Deu o gás amônia, que é produzido, ó, a partir do hidrogênio e nitrogênio também. E também ele fala que já foi usado cloro, né? Gás cloro é outra informação química, hein? Então, não leiam a questão de forma profunda, nem refletindo em termos de história. Deixe para fazer isso na prova de história, tá bem? Aqui você tem que destacar as informações químicas. Aí ele também dá a constante universal dos gases e ele pede para você analisar essas alternativas aqui, ó. Então, veja, na CNTPs, né? Então você vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso. Então, bora relembrar alguns conceitos chaves aqui, ó. Densidade dos gases, né? A densidade, só relembrando, viu, gente? Densidade nada mais é que o que? Uma relação entre massa e volume, tá ok? Isso é densidade. Agora, a densidade dos gases é também uma relação entre a massa do gás e o volume de um gás, tá bem? Se esse gás estiver nas condições normais de temperatura e pressão, deixa eu passar aqui, ó, CNTP. Isso aqui é um conceito, ó. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quando falar CNTP ou condições normais de temperatura e pressão, aí você vai lembrar que a temperatura está em 0 graus Celsius, bem? A pressão P está a 1 atm, tá bem?
Isso é o básico que você tem que se lembrar. Agora, a temperatura pode estar em outra escala também. Pode estar em 273 Kelvin também, ou 1,01325 bar, ou 760 milímetros, né, de Hg, que é mercúrio, como tá aqui, ó. Então, o mais comum é se dar a temperatura ou em Kelvin ou em Celsius, também graus Celsius. E a pressão é mais comum ou você dá em atm ou em bar. Os vestibulares eu nunca vi não assim exatamente bar. Se dá, que dá para você trabalhar com bar, dá. Mas o mais interessante é 760 milímetros. Você tem que saber o que é CNTP. CNTP é uma condição na qual um gás ele segue as leis dos gases ideais, também aquelas leis de Boole, Mariotti, por aí vai. Pronto, revisamos isso, né? Aí veja, outra questão aqui: qualquer gás, se ele estiver na CNTP, ou seja, se estiver obedecendo todas essas condições aqui, ó, de temperatura e pressão, 1 mol desse gás ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Isso aqui é o essencial, tá bem? Como a gente tá vendo aqui, né? Aí vê, a densidade de um gás na CNTP, ela vai depender de quê? Da massa e de seu volume. Só que na CNTP, nós já sabemos que o que? Todo gás ocupa 22,4 litros, tá bem? E a massa do gás, aí vai depender do gás, né? Você vai ter que considerar o gás. Então, na CNTP, todo gás, né, as condições normais de temperatura e pressão, para eu calcular a densidade dele, eu só preciso saber da massa, porque o volume sempre vai ser o mesmo. Agora, digamos que você não saiba o volume. Se você não sabe o volume, não. Digamos que esse gás não esteja na CNTP. Ou seja, ele não esteja nessas condições aqui, ó, de 0 graus ou 273 Kelvin e a 1 atm de pressão ou 760 milímetros de mercúrio ou 1,01 bar de pressão. Então quer dizer que esse gás já não ocupa esse volume. Aí como é que você calcularia a densidade desse gás? Você tem que considerar a pressão, a massa molar do gás, a constante universal dos gases e a temperatura, tá bem? É isso que você vai ter que precisar. Mas observe o seguinte: aqui nessa primeira alternativa ele diz assim, ó, nas CNTPs, então ó, a gente já lembra CNTP. Qual a pressão na CNTP? 1 atm, né? Ou 760 milímetros, né, de mercúrio, ou vamos colocar 1,01 bar, né? Pronto. Qual é a temperatura na CNTP? 0 graus Celsius, é isso? Ou 773, né, Kelvin. Tudo bem? Então a gente já sabe que esse gás está na CNTP. Aí ele diz, ó, nas condições normais de temperatura e pressão, a densidade do gás, ele dá, fala do gás, né? Qual é o gás? Tá lá no texto, ó, gás cloro, Cl2. Então ele já dá uma dica aqui, ele diz que a massa molar do gás é 71, né, gramas por mol. Tá bem? Massa molar. Quem tiver em dúvida o que é massa molar, viu, gente? Eu tenho a videoaula sobre isso, mas aqui ele já deu a massa molar. Isso quer dizer o quê? Que 1 mol ocupa desse gás, 1 mol desse gás, né, que ocupa, ele tem uma massa, né, de 71 gramas. E ele está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tá bem? Então ele diz que nas CNTPs a densidade do gás cloro, aí ele dá massa molar do gás cloro, 71 gramas por mol, é igual a 2,5 gramas por litro, que é maior que a do ar, fazendo que os soldados fiquem imersos em uma nuvem desse gás. Olha, ele está chamando você para fazer um cálculo simples. A densidade de um gás nas CNTP, como é que você calcula? É a massa do gás dividido por quem?
pelo seu volume. Só que o volume, ó, a gente já sabe, na CNTP é 22,4 litros. Se lembra? Todo gás, ó, na CNTP ocupa 22,4 litros. Um mol desse gás, logicamente, né? Tá bem? Então eu só preciso saber o que aqui? Eu preciso saber qual o valor da massa. A massa eu já tenho, ó, 71. Então no lugar de M eu coloco 71 gramas dividido por 22,4 litros. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, gente. Tá bem? Eu vou dividir. Eu vou dividir esse valor pelo outro. Aí veja, você tem que tentar fazer essas contas. Porque eu sempre digo, não vai ter calculadora, hein? Não vai ter calculadora. E o avaliador, ele sabe que não tem calculadora. E ele também joga com o nervosismo de vocês, tá bem? Então você vai ter que aprender a fazer esse cálculo aí. Então, ó, 71 dividido por 22,4, não é isso? Eu tenho que eliminar essa vírgula aqui, viu, gente, de baixo. Então multiplico por 10 embaixo e por 10 em cima. Aí vai dar 710 dividido por 224. Aí eu tenho que fazer, hein? Então, ó, 710. Eu vou dar uma dica aqui para você não perder muito tempo com essa conta. Vamos lá, 710 dividido por 224. Eu multiplico por 3. Por que eu multiplico por 3? Porque é o número mais próximo, tá bem? Se você fizer 224 vezes 3, vai dar 673. Ó, se você quiser já para aqui, sabe por quê? Ele está afirmando que a densidade do gás é 2,5. Então vai ser um numeral que começa com 2. Esse numeral aqui começa com quem? Com 3. Então essa informação que ele está dando aqui, ó, é falsa, tá bem? Então você precisa desconsiderar, né, essa alternativa aqui. Você já vai, ó, desconsiderar. Ou seja, é uma alternativa falsa. Aí veja, você também já pode utilizar da esperteza na hora da prova. Se essa alternativa está falsa, então quer dizer que a letra A não pode ser a nossa resposta, nem a letra C, nem a letra D. Aí veja, se você for chutar aqui, ó, você diminuiu a sua probabilidade de errar. Por quê? É 50% de errar ou acertar, porque ou é a letra B ou a letra E, tá bem? Então deixa eu apagar isso aqui, porque senão a gente se perde. Aí você tem que usar dessas estratégias de resolução de questão em prova. Muitas vezes você se prepara intelectualmente, mas não se prepara emocionalmente. Esse é o segredo da aprovação, é a tranquilidade. Se você não se preparar, além, né, tem duas preparações, a emocional e a intelectual. A intelectual ajuda muito, é 90% da prova, mas a emocional é os 10%, é o que falta, né, vamos dizer assim, para você ser aprovado. Aí veja, já analisamos a letra A. Letra A não, a alternativa, né, e afirmamos que ela é falsa. Aí veja, no processo que rendeu o Prêmio Nobel de 1918, o aumento da pressão, né, no sentido, favorece o sentido, né, do equilíbrio. O aumento da pressão favorece, né, ele está afirmando aqui a formação dos produtos. Bem, o que é que ele está dizendo aqui em resumo? Ele está querendo chamar a atenção para vocês de um assunto chamado equilíbrio químico. Tá bem? Equilíbrio químico. O equilíbrio químico, ele trata de estudar reações, né, reversíveis. Bem, você tem, ó, um reagente A mais um reagente B. Aí você vai ter, ó, um equilíbrio químico.
Geralmente você conhece se a reação é reversível com essas duas setas aqui, ó. Uma está indicando que a reação pode ocorrer no sentido dos reagentes para os produtos, dando origem a dois produtos, um produto C e D, ou essa reação também pode ocorrer no sentido dos produtos para os reagentes, ou seja, a partir dos produtos pode se formar reagentes. Então, o que é um equilíbrio químico? O equilíbrio químico nada mais é de uma condição na qual a relação entre as quantidades de formação de produto, de reagentes, com a quantidade, né, de produtos, ela sempre é constante. Sempre é constante essa relação aqui entre reagentes e produtos. Muitos definem equilíbrio químico como se fosse vamos dizer, um mantra. Equilíbrio químico é o que? É com reações reversíveis, porém, quando você tem a velocidade da reação direta, ou seja, do reagente para o produto, igual à velocidade da reação inversa, ou seja, a velocidade dos produtos para os reagentes. Tá bem? Só que isso é uma consequência da seguinte questão. O que é equilíbrio químico? É uma relação entre produtos, entre reagentes e produtos, constante, sempre fica. É isso. Agora isso aqui é uma consequência, tá bem? Então o equilíbrio químico é isso. Mas veja, essa questão ela já envolveu diversos conhecimentos. Saímos de gases, agora viemos para equilíbrio químico, tá bem? Aí falamos já sobre o que é equilíbrio químico. Porém, deixa eu passar aqui, um cientista chamado Le Chatelier, que é um francês, ele afirmou o seguinte: quando uma reação alcança o equilíbrio, tem uma reação A, os reagentes A mais B, logicamente uma reação que seja reversível, ela dá origem aos produtos C mais D, tá bem? Então eu tenho essa condição aqui de equilíbrio. Quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Ó, vamos pensar essa reação como se fosse uma gangorra, hein? Tá uma gangorra. Então, ó, você tem no equilíbrio é como se você tivesse, ó, vou dar um exemplo aqui. Você tem um peso de 1 kg e você tem um peso de 1 kg. Ou seja, essa gangorra ou balança, vamos dizer, está equilibrada, né? Não tem nem muito reagente, nem muito produto, ok? Então, o que foi que Le Chatelier afirmou? Se você perturbar esse equilíbrio, esse equilíbrio tende a se restabelecer. Como? Ó, se eu tirar aqui 100 gramas, vamos dizer aqui 100 gramas de reagente, o que essa gangorra vai fazer, né? Ela vai pender, né? Ela vai ficar assim agora, né? Porque esse lado vai ficar mais leve e esse lado mais pesado. Então ela vai ficar assim, né? Você tem aqui o peso de 1 kg e aqui você tem um peso de 900 gramas. 900 gramas, porque aqui eu tirei 100 gramas, né? Só que o equilíbrio ele foi perturbado. Só que ele vai tentar se restabelecer. Aí para restabelecer esse equilíbrio tem que fazer o quê? Se deslocar nesse sentido aqui, né? No sentido dos reagentes. É isso que ele está afirmando aí. Quando ele diz, ó, quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. É isso que ele está dizendo. Você perturbou o equilíbrio, a tendência do equilíbrio se restabelecer, tá bem? Só que existem 3 fatores que influenciam, né, bastante o equilíbrio. É o aumento de concentração. Aí vamos dizer, ó, eu tenho uma reação
A mais B está em equilíbrio, né? Setinha C mais D. Aqui é reagentes e aqui é produtos. Tá ok. Então, ó, eu aumento a concentração de reagentes. Então, eu estou colocando, ó, peso desse lado aqui, ó. Se eu estou colocando peso desse lado, aqui não estava em equilíbrio, não tinha uma gangorra em equilíbrio aqui, nas mesmas condições, um lado e outro. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando peso desse lado. Se estou colocando peso desse lado, essa gangorra, ó, ela vai ficar mais ou menos, não, ela vai ficar dessa maneira, né, deslocado, no sentido dos reagentes. Só que você perturbou o equilíbrio. O que é que o equilíbrio vai tentar fazer? Ele vai se restabelecer, fazendo com que você tenha um deslocamento para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Tá ok? Isso é o que você... Pense sempre numa gangorra equilibrada. Você perturbou o equilíbrio de um lado ou de outro. Se eu perturbo desse lado, então, ó, esse lado tende a ficar mais pesado, mas ao mesmo tempo o equilíbrio vai forçar que haja um deslocamento para a esquerda. É o que ele está afirmando aqui, ó. Se eu aumentar a concentração de reagentes, aumentei, ó. Então esse lado ele ficou mais pesado. Mas o equilíbrio vai fazer o quê? Desloca o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Agora, outra situação, se eu aumento a concentração de produtos, ou seja, o inverso, né? Eu vou fazer o inverso. Ao invés de aumentar a concentração de reagentes, como na primeira situação, eu vou aumentar a concentração de produtos. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a borracha aqui. Pronto. Aí eu aumentei a concentração de produtos, não é isso? Se eu aumentei a concentração de produtos, ó, agora eu vou colocar peso desse lado. Então, ó, essa gangorra vai ficar desequilibrada, né? Nesse sentido. Só que o equilíbrio ele vai fazer o quê? Forçar que a reação ela se desloque para a esquerda. Tá bem? Então é isso. Então, ó, reagentes e produtos. Se eu aumentar os reagentes, a reação se desloca para a direita. É no sentido contrário. Se eu aumento a concentração de produtos, se desloca para a esquerda. Porque, ó, esquerda e direita. Se eu aumento aqui a concentração na esquerda, a resposta vai vir no sentido contrário, para a direita. Se eu aumento na direita, a resposta vai vir no sentido contrário, para a esquerda. Tá ok? Aí diminuição da concentração, que é outro jeito de pensar, né? Que eu acho que alguém pensou. E se eu diminuir a concentração? Se eu diminuir a concentração, então, ó, estava em equilíbrio, a esquerda com a direita, ou seja, reagentes e produtos. Eu vou retirar reagentes. Então, esse lado aqui, ele vai ficar leve. Se ele vai ficar leve, então, ó, logicamente, vai haver o quê? Um desequilíbrio para a direita. Só que a resposta vai vir no sentido contrário, para a esquerda. Então, ó, se eu diminuo a concentração de reagentes, é a mesma coisa, o mesmo pensamento. Se desloca no sentido contrário, para a esquerda. Se eu diminuo a concentração de produtos, a resposta vem no sentido contrário, para a direita. Tá ok? Tem até um exemplo aqui, ó, real. Eu tenho uma reação aqui, ó, química. O hidrogênio, gás, mais o CO2, gás. Seta de equilíbrio, muitas vezes o pessoal representa dessa maneira, mas está errado, hein? Seta de equilíbrio, por convenção, é assim, ó. Setinha para lá e setinha para cá. Então, ó, você tem o hidrogênio mais o dióxido de carbono formando água e o monóxido de carbono. Se eu, ó, aumento desse lado, vamos dizer, aumenta a concentração de água desse lado, a resposta vai ser em que sentido? No sentido contrário, ou seja, a resposta vai ser no sentido de formar mais reagentes. Porém, digamos que, ó, aumente a concentração de reagentes, a resposta vai ser em que sentido? No sentido da formação de mais produtos. Tá bem? É isso que a lei de Chatelier diz. Se perturbou de um lado, o equilíbrio se restabelece favorecendo o outro. Aí quais são
os fatores que influenciam o equilíbrio. Concentração, já vimos. Aí o aumento de temperatura. O aumento de temperatura, ele funciona da seguinte maneira. Se você tiver uma reação, logicamente, você tem que saber se essa reação é exotérmica ou endotérmica. Para quem não sabe o que é reação endotérmica ou exotérmica, a exo quer dizer liberar. Então ele vai liberar energia, geralmente na forma de calor, hein? E você pode ter uma reação endo, que é no sentido de absorção de energia. Tem reações, vou dar um exemplo aqui. Você dissolver soda cáustica em água, libera calor. Aquela soda cáustica de escama, quando você coloca em água, se você pegar o vasilhame contendo essa mistura água e soda cáustica, você vai sentir quente o vasilhame. Porém, há reações que são endotérmicas. Ao invés delas liberarem calor, elas absorvem calor, tá ok? Já vamos dizer assim, não é tão perceptível, né, aos nossos sentidos a absorção de calor, nesse sentido, né? É isso, para a gente não adentrar muito nessa temática de reações exo e endo. Então, ó, se eu tenho uma reação, né, está em equilíbrio, aí eu digo, ó, essa reação no sentido dos reagentes para os produtos, ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Porém, no sentido inverso dos produtos para os reagentes, essa reação é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Como é que o equilíbrio vai reagir se eu aumentar a temperatura? Se eu aumento a temperatura, favorece a reação endotérmica. Lógico, né? Ó, eu tenho uma reação, né, que ela gosta de absorver calor, tá bem? Ou seja, vamos escrever aqui, ó, essa reação no sentido inverso. A amônia, NH3, ela se decompõe. Só que para ela se decompor, você tem que fornecer energia a esse sistema. Então, ó, a energia vem por meio de quê? Do aumento de temperatura. A temperatura é uma forma de se perceber, né, o aumento da energia de um sistema. Vamos, a grosso modo, definir assim. Então, se eu estou fornecendo mais energia e a reação no sentido é endotérmico, então se eu aumentar a temperatura, vai favorecer mais ainda a reação. Ou seja, se eu fornecer mais temperatura, essa reação aqui ela vai ocorrer com mais vigorosidade. Agora, se eu diminuir a temperatura, favorece a reação exotérmica. Por quê? A reação, você diminuindo a temperatura, você diminui a energia do sistema, né? Isso. Se você diminui a energia do sistema, você, vamos dizer assim, diminui a agitação térmica, né, das moléculas, fazendo com que favoreça a reação exotérmica, porque essa reação ela libera calor. Se ela libera calor, a tendência é que quando você diminua a temperatura, né, ocorra com mais espontaneidade. Ou seja, essa reação nesse sentido aqui, ó, o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio fornece amônia. Ela é exotérmica. Se você diminuir a temperatura, vai ocorrer o que? A maior formação de amônia, tá bem? Outro fator, né, que influencia o equilíbrio químico é a pressão. O aumento de pressão. Esse aqui já é bem mais fácil de entender. Por quê? Veja, agora as reações têm que estar, os reagentes e produtos têm que ser gases, hein? Porque aí você consegue, né, também ver a questão da contração do volume ou não, com mais facilidade. Aí veja, como é que um equilíbrio ele reage quando você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, vai favorecer a reação em que é a contração do volume. Então veja, desse lado aqui, ó, eu tenho 2 mols de dióxido de enxofre mais 1 mol de oxigênio. Então somando esses 2 mols mais 1 mol dá 3 mols, tá ok?
E do outro lado eu só tenho 2 mols de trióxido, né, de enxofre. Ó, nesse sentido aqui há uma contração de volume, né? Eu fui de 3 para 2. Então, se eu aumentar a pressão, vamos dizer, eu aumento a pressão desse equilíbrio químico, eu vou favorecer que lado? O da contração do volume, tá bem? Então eu vou favorecer a formação aqui, ó, nesse caso, de mais produtos em relação ao reagente. Mas se eu diminuir a pressão, eu favoreço a reação em que há expansão do volume. Então, ó, seria no sentido inverso. Então, ó, se eu considerar essa reação no sentido inverso, ó, SO3, vai dar origem a SO2 mais o O2. Então, ó, favorece a reação em que há expansão no volume. Qual é o lado que há expansão de volume? Aqui tem 2 e aqui tem 3, porque é 2 mais 1 aqui. 2 mais 1. Então, eu favoreço o lado em que há expansão do volume. Então, eu vou favorecer mais quem? A formação disso aqui, ó, do dióxido de enxofre e do oxigênio. Tá bem? Então, é isso que você tem que dominar, viu, gente? Veja, esse assunto, você pôr uma questão e tem esses assuntos todos. Porque hoje os avaliadores, eles tentam sempre tornar os assuntos, né, em provas interligados, para testar a capacidade do candidato, né, em termos assim, né, gerais, se você consegue conectar ideias, tá bem? Então veja, no processo que rendeu o prêmio Nobel, o aumento de pressão, né, o aumento de pressão favorece o quem? Vamos voltar lá, ó. Aumento de pressão favorece quem? O aumento da pressão favorece a reação em que há contração do volume. Então ele está afirmando uma coisa verdadeira aqui, né? O aumento da pressão, né, no sentido dos produtos. Então, verdadeiro, né? Você pode ver aqui que é verdadeiro. O aumento da pressão favorece. Aí veja, tem um errozinho aí que vocês não... Como a gente está gravando aqui, né? Agora que eu vim perceber. Primeiro, que processo é esse que rendeu o Nobel? Vamos lá, veja. Volta lá na questão, ó. Ele falou aqui do processo. Amônia, né? A síntese da amônia. A partir... Ele diz que é amônia a partir dos gases, ó, hidrogênio e nitrogênio. Então, um lapso que eu cometi aqui antes de dizer que isso aqui é verdadeiro, eu tenho que analisar a reação química. Ou seja, para sintetizar amônia eu preciso de quê? De hidrogênio mais oxigênio. Desculpa aqui. Hidrogênio mais nitrogênio, viu, gente? Como diz lá no texto. Pronto. Ele diz que isso aqui é um equilíbrio, né? Pronto. Mas veja, essa primeira coisa, toda vez que você for analisar uma reação química, veja se essa reação está balanceada ou não. Como é que eu sei se está balanceada? Eu conto os átomos. Ó, do lado esquerdo, ou seja, do lado dos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios. Do lado direito, eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então já está desbalanceada, né? Ou teria 2 aqui, 2 aqui, ou teria 3 aqui e 3 aqui. Desse lado aqui, ó, tenho 2 nitrogênios e aqui eu só tenho 1. Eu posso balancear como? Eu posso adicionar um coeficiente estequiométrico aqui. Então aqui, ó, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. E aqui, ó, tem 3 hidrogênios e aqui só tem 2. Só que aqui, ó, eu estou multiplicando 2 vezes 3. Então 2 vezes 3 dá 6. Então desse lado eu tenho 6 hidrogênios. E desse lado, como é que eu posso contornar isso? Eu posso colocar 3 aqui, ó, porque 3 vezes 2 dá 6. Então eu tenho 6 hidrogênios. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho 6 hidrogênios. Então a reação está balanceada. Aí observe, desse lado eu tenho quantos mols, ó? 3. Aqui não tem nenhum valor, aí a gente interpreta quando tivesse numeral 1. Então eu tenho 1. Então eu tenho, ó, o total de 4, né? E desse lado aqui, ó, eu tenho quanto? 2. O aumento de pressão. Agora a pergunta, o aumento de pressão, relembrando lá,
o enunciado. O aumento da pressão favorece a reação em que há contração do volume. Vou voltar aqui. Se eu aumentar a pressão aqui é 4 e aqui é 2. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar em que sentido? No sentido da contração de volume. Se eu tinha 4 aqui, eu tenho 2, então o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos produtos. Nesse caso, porque esse lado aqui tem maior volume, esse aqui tem menor volume. E o princípio de Le Chatelier diz que quando você aumenta a pressão, a tendência é que o equilíbrio se desloque no sentido da contração de volume. Então, desse lado aqui. Agora, se eu diminuísse a pressão, a tendência é o contrário. É o equilíbrio se deslocar no sentido da expansão de volume. Tá bem? Então, essa alternativa aqui é verdadeira, porque o aumento da pressão vai favorecer a formação de produtos. Tá bem? Então, veja, outro assunto, balanceamento químico. Porque não era só você saber balanceamento de reações químicas. Não era você só saber a reação. Você precisava saber a reação, qual era, que ele dá no texto, e ter noção de balancear. Aí, veja, então aqui é verdadeiro, né? Então aqui você já mataria a sua questão, seria a letra E. Mas vamos analisar aqui, no ataque promovido na Bélgica, o gás reage com água contido nos corpos dos soldados, dando origem a um equilíbrio químico com a formação dos ácidos clorídrico e hipocloroso. O que é que ele está falando aqui? Deixa eu pegar uma borracha aqui para a gente entender que contexto é esse que ele está falando aí. Eu explico a questão bem destrinchado, viu, gente? Por isso que às vezes a resolução da questão aqui dura um certo tempo, né? Porque eu explico também para aquelas pessoas que não estão sabendo estudar química, né? Então é importante. Os outros canais aí, eles já ensinam para pessoas que já sabem muito. Eu até entendo, mas o meu enfoque aqui é alunos que não têm muita destreza em química. Então veja, vamos analisar essa terceira questão. Ele diz que o gás cloro, ele dá lá no texto, hein? Cl2. Ele forma um equilíbrio. Então, setinha de equilíbrio. Aí, dando origem a um equilíbrio com a formação dos ácidos clorídrico, HCl, e hipocloroso, Opa, aqui é O. Nossa, deixa eu apagar aqui, hein? Pronto. Então, HOCl. Aí ele facilitou a vida, né? Vamos dizer assim. Então, veja, é um equilíbrio químico que se forma, né? Entre o gás cloro e esses outros ácidos aqui. Mesmo que você não soubesse, você já mataria a questão. Sabe por quê? Você tem certeza que a questão 2 ela está correta. Esse equilíbrio aqui é formado. Sabe por quê? O gás cloro realmente, quando nosso corpo tem água. Então, você tem que colocar água desse lado. Tá bem? Aí veja, o gás cloro realmente, quando entra no nosso corpo e ele vê a água, ele vai formar esse equilíbrio químico. Sabe por quê? Ele deu a reação completa aqui, gente. E de forma indireta você pode analisar se esse equilíbrio está correto mesmo. Ó. Como? Olhando a equação, se está balanceada ou não. 2 hidrogênios aqui, aí 1 mais 2 hidrogênios aqui. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. 2 cloros aqui, um cloro aqui e outro cloro aqui. Então está balanceada. Então o gás cloro, quando entra em contato com o nosso corpo, ele vai formar ácidos. Por isso que o gás cloro ele corrói, né? Vamos dizer, nosso corpo, né? Deixando cego e sem... vamos dizer, as pessoas que tinham contato com gás cloro na Segunda Guerra Mundial, eles diziam que morriam no próprio o fluido do corpo, porque você não conseguia respirar. Então aqui, verdadeiro. Então, gente, seria a letra E. Então, é isso. É uma questão, ó, trabalhamos com o conceito aqui, ó, de gás, CNTP,
tá bem? Densidade dos gases. Depois fomos para equilíbrio químico, a lei de Chatelier, e aqui novamente equilíbrio químico. Então veja que é um assunto importante, equilíbrio químico, hein? Até mais e obrigado.